No segundo vídeo de hoje, Prestiani suspenso preventivamente. Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Vamos lá. A UEFA divulgou nessa segunda-feira que o Prestiani está fora do jogo de quarta-feira contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões no Bernabéu. Ele pegou um jogo de suspensão temporária em competições organizadas pela entidade. É uma medida cautelar. Jorge, o que é uma medida cautelar? Nós vamos tentar explicar tecnicamente essa decisão da UEFA. É uma medida que não é antecipação de julgamento, de sentença, nem de condenação, nem de absolvição. É uma medida que não interfere no julgamento final, isso precisa ficar muito claro, e que é amplamente utilizada no direito administrativo, no direito do trabalho e na própria esfera esportiva, com o objetivo de proteger o andamento das investigações. Então, por exemplo, você vem no âmbito administrativo, tem alguém que é acusado de desviar recursos de uma empresa. Você afasta esse cara temporariamente para que ele não continue praticando o suposto ato, para que ele não intimide testemunhas, para que ele não atrapalhe a coleta de provas e etc. Né? Na esfera esportiva, nós temos histórico, inclusive da própria UEFA. Nós vamos falar sobre isso aqui. Nós temos histórico, temos jurisprudência, temos decisões tomadas contra atletas, contra dirigentes, contra árbitros, que visam preservar, quando você tem um indício grave de infração, e nós temos um indício muito grave, preservar, garantir que a investigação siga o seu curso normal. Então existe jurisprudência. Isso é importante dizer. Não foi algo que a UEFA criou em 2026. Em 2021, o Kudela, jogador do Slavia Praga, ganhou um gancho de um jogo, suspenso provisoriamente, e depois, no julgamento final, ele pegou 10 jogos de gancho por ofensa racista. E a UEFA se baseia numa teoria para levar esse caso da maneira que está levando, que é a primeira vista, é o conceito, traduzindo para o português, de primeira impressão, tá? Então é o seguinte, você ouvindo aí juristas, eles vão confirmar isso que a gente está dizendo. É como se você tivesse diante de algo claro o suficiente, certo o suficiente, com as informações iniciais que você tem. Você tem um conjunto ainda inicial, mas aquilo te parece, à primeira vista, algo muito claro. E aí, nesse conceito, mesmo que depois você discuta isso na última esfera, mas esse conceito por si só já é suficiente para aplicar, é um termo jurídico, tá? Já é suficiente para aplicar uma punição inicial. Inicial. Isso me lembra, meio que mal comparando, a teoria do domínio do fato. Já tivemos político brasileiro condenado por isso. Você não tem uma comprovação de que ele sabia do que estava acontecendo. Não tem recibo de propina. Ninguém assina recibo de propina. Mas, pelo cargo que ocupa, pela liderança, pela proximidade, etc., etc., a justiça entende que era impossível ou que as chances eram mínimas daquela figura não saber do que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Mal comparando, tá? Me lembra um pouco essa teoria, o conceito de primeira vista ou primeira impressão, porque me parece muito frágil a defesa do Prestiani até agora. O comportamento do Prestiani ele não é convincente desde o primeiro momento. A reação do Prestiani ao ser chamado pelo Mbappé várias vezes de racista, a reação absolutamente passiva. Nossa, você está sendo chamado de algo vil e você não vai se defender diante dessa injustiça? Tudo isso faz com que a UEFA entenda que, olha, tem cheiro de racismo, tem cara de racismo, tá com toda a pinta de racismo. Quando o cara põe a camiseta na boca. Então, tecnicamente falando, suspensão preventiva é uma ferramenta juridicamente utilizada. E é o caso do Prestiani. Acho que, além disso, tem mais duas questões aí que eu acho que a UEFA está levando em consideração. A primeira
evitar um caos completo no Bernabéu. Porque o ambiente está muito pesado para o segundo jogo e acho que a UEFA está tentando proteger também o seu produto, a sua competição. Acho que a UEFA entende que existe um risco muito alto da história se repetir no segundo jogo, se o Prestiani estiver em campo, de um acirramento nas arquibancadas, da própria torcida que vai estar presente, inclusive a torcida do Benfica, a torcida visitante que vai estar no Bernabéu. Então acho que tem uma ideia de, num primeiro momento, baixar a fervura do tema e tirar isso da frente do confronto, do segundo jogo. Segunda impressão que eu tenho, a UEFA, se você pegar o histórico da gestão do Alexander Ceferin, a UEFA tem feito campanhas contra o racismo, campanhas reiteradas contra o racismo, tem se posicionado sempre de maneira muito enfática nesse tema. Então acho que também por parte da UEFA tem um recado de, olha, nós seremos intransigentes. Totalmente. A tolerância é zero. Zero. Abaixo do zero. Em casos assim. Então acho que a UEFA também está querendo dar um recado. O negócio é o seguinte, não adianta usar de artifícios para fugir de uma acusação quando você proferiu uma ofensa racista para alguém, porque nós não vamos ter tolerância. E mesmo se não tiver um vídeo, e não vai ter, já falei sobre isso semana passada, não vai ter um vídeo comprovando que o Prestiani falou o que falou, porque ele tapou a boca. Mas mesmo assim, se todos os elementos fizerem a UEFA chegar à conclusão de que a tese da primeira impressão, da primeira vista, estava correta, a UEFA vai condenar. Ela vai condenar. E aí é o seguinte, né? Os clubes podem apelar, podem recorrer. O Benfica, se ele quiser, ele pode levar o caso à Corte Arbitral do Esporte, ele pode levar à última instância. Se ele der uma de maluco, ele vai para a Justiça Comum, que eu acho que ele não vai fazer. Se ele der uma de doido, ele vai sair da Liga dos Campeões, ele não vai entrar em campo, o Mourinho vai dizer que não pisa mais. Não vai fazer, pode ter certeza que não vai fazer. Mas a UEFA tem jurisprudência para agir dessa forma e, tecnicamente, encontrou uma linha para levar esse caso ao fim, para que o Prestiani não passe impune pelo simples fato de ter colocado a camisa na boca. Pode-se discutir, eu não fecho os ouvidos para aqueles que são extremamente legalistas, e eu sempre tento ser, eu confesso que é uma decisão que, do ponto de vista técnico, eu entendo o debate, eu entendo a discordância. Tem muita gente que tem certeza que o Prestiani, eu sei que ele falou, mas como que eu vou condenar sem ter essa prova? Eu respeito essa argumentação, eu respeito, do ponto de vista legal, técnico, letra fria, eu respeito, mas entendo que muitas vezes, para evitar que figuras claramente culpadas passem impunes, é preciso você se apegar a algumas teorias que deixem um pouco mais elástica a interpretação dos artigos, das leis, dos códigos de ética, dos códigos disciplinares e tentar fazer justiça. Já vimos inúmeros casos, até fora do âmbito desportivo, onde esse instrumento foi utilizado, onde esse tipo de linha de condenação foi colocado em prática. E eu acho que seria muito ruim, com todas as evidências, o Prestiani escapar porque ele colocou a camiseta na boca. Até porque, quando o Prestiani diz, não, eu não chamei de macaco, eu chamei de viado, ele está proferindo uma ofensa homofóbica. Então a própria defesa do Prestiani é um desastre. É um desastre. O comportamento dele, a reação dele, passiva. Você imagina, cara, eu tô na rua, eu tô num shopping, eu tô num bate-boca com alguém, numa discussão de trânsito, nunca falei nada parecido e alguém chega pra mim, seu racista, me chamou de macaco, eu vou falar o quê? Você tá maluco? Eu vou parar o mundo, meu amigo. Não, eu nunca falei isso. Que parada é essa, irmão? Mas não, o Prestiani, diante de uma acusação tão séria, ficou lá, imóvel. Convenhamos, né? Convenhamos. Fica muito difícil. E o que é curiosíssimo nessa história para a gente fechar? Obviamente que, em casos assim, os racistas saem do bueiro. E aí tem gente dizendo, que absurdo.
O Prestiani sendo condenado e o Mbappé sem uma prova cabal de que ele proferiu a ofensa, mas o Mbappé, cujo vídeo é claro, xingando o Prestiani, vai escapar de uma punição. É sério. É sério que uma acusação de racismo e alguém que rebate essa acusação de maneira enfática, tudo isso vai ser colocado na mesma prateleira? É isso. Então nós vamos inverter a história. O errado vai ser o Vinícius, o errado vai ser o Mbappé. O Mbappé, de graça, vai chegar para um jogador e vai dizer, seu racista. De graça, ele vai chegar numa coletiva e vai falar, eu ouvi 5 vezes. De graça, a troco de nada. Então, quando eu peço que você diariamente faça o exercício de lógica para qualquer assunto, para formar qualquer opinião, para chegar a qualquer conceito, é muito simples, é lógica básica, elementar. Peraí, o cara está sendo chamado de racista, não reagiu. O cara vai lá e a versão que ele apresenta não convence ninguém. O cara bota a camiseta na boca. Se há uma discussão, uma provocação de jogo, por que colocar a camiseta na boca? O Otamendi foi lá e provocou o Vinícius Júnior com a história da taça, da Copa do Mundo, com a cara limpa, sem camiseta na boca. Pá, aqui ó, fez. Jogou onde? Seu isso, seu aquilo. Fez. Por quê camiseta na boca? Acho também que a UEFA vai passar um recado duro. Acho que o Prestiani vai ser punido por essa teoria da primeira impressão e acho que a UEFA vai passar com isso um recado muito duro. As pessoas gostando ou não, questionando tecnicamente ou não, a UEFA está, na minha visão, tá? Eu estou interpretando os atos da UEFA. A UEFA está determinada a passar uma impressão de tolerância zero e desestimular novos atletas que queiram colocar camiseta na boca, esconder o que estão falando, numa discussão que pode resvalar em racismo, em xenofobia, etc. Acho que a UEFA está querendo passar esse recado. O caso Prestiani será um divisor de águas. Tenho certeza absoluta disso. Talvez não mude o comportamento de muita gente na rede social? Com certeza não. Tem gente que está super ao lado do racismo. Não, é coisa de jogo, né, gente? É normal. Pô, bobagem, mimimi. E vai continuar defendendo essa posição. Mas nos limites da UEFA, a UEFA não vai permitir que isso aconteça mais. Para mim está claro. Eu ficarei muito surpreso. Eu olhava para a questão, para o conjunto probatório e dizia semana passada, cara, não vai dar para condenar não. Não tem como, não tem o vídeo. Eu acho que ele não vai ser condenado. Agora, entendendo o caminho que a UEFA está percorrendo do ponto de vista jurídico, agora me parece que vai haver a condenação do Prestiani. Tendo o vídeo de leitura labial, tendo algum microfone captando ou não, da forma que a gente explicou aqui no vídeo, eu espero que você tenha entendido. E aí, concordando ou discordando do caminho jurídico da UEFA, eu espero que você tenha pelo menos entendido o que levou a UEFA a agir dessa forma. O Prestiani está fora do jogo de quarta-feira. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!